boa tarde, boa terça-feira, são 15h30. Vamos abrir as portas de mais um consultório. Hoje vamos esclarecer aqui algumas dúvidas no âmbito de saúde pública, naquilo que é a utilização de piscinas nesta época de pandemia. Portanto, vamos tirar as nossas dúvidas, esclarecer as questões que temos sobre a utilização de piscinas públicas e também privadas para tentarmos perceber o que é que mudou, se vamos ter que ter mais cautela, que cautelas é que vamos ter e se a água das piscinas pode infectar as pessoas, se o vírus sobrevive na água da piscina. Essas dúvidas práticas que nos assolam a todos nesta época, neste período extraordinário em que vivemos. Estamos a fechar o mês de junho e, portanto, estamos no verão e, obviamente, que não estamos proibidos de ir a banhos, não é? De ir à praia, de frequentar as piscinas. Vamos saber com que regras e que tipo de produtos é que podemos utilizar para que corra tudo o melhor possível. Aproveitando também o mote para dizer que, obviamente, que estamos numa fase de transição, mas convém continuarmos com toda a proteção e a proteger-nos a nós e ao próximo também. 225-083-204, o número para o qual pode e deve começar já a ligar, se tiver dúvidas no âmbito destes temas que estive a enumerar e sobre saúde pública na sua generalidade. Pode também deixar a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar então o nosso convidado desta tarde, o engenheiro Pedro Mesquita, diretor-geral da CIMEI. Muito boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Portanto, estas são dúvidas que assolam as pessoas, não é? Às vezes ainda estamos a medo, não é? A saber o que é que podemos fazer, como é que podemos reagir e também já há decreto de lei sobre estas matérias, portanto vamos aqui esclarecer e dar mais informação às pessoas. Sobre as piscinas, o que é que podemos começar por dizer? Vamos lá ver, portanto, nós passámos de um período de confinamento bastante agressivo e violento em Portugal e noutros países da Europa e do mundo, para um período de desconfinamento. E esse período de desconfinamento, a DGS teve o cuidado de produzir um documento em 29 de maio e que depois reviu em 12 de junho, relativamente ao desconfinamento das piscinas. Primeiramente, mais focado nas piscinas de uso desportivo, por exemplo, como as do Futebol Clube do Porto, que são piscinas onde se treinam atletas de alto rendimento, etc. E depois todas as outras, nomeadamente as piscinas que são utilizadas, quer a nível municipal, quer também as piscinas da hotelaria, etc. Basicamente, as situações são muito semelhantes a nível da sua utilização e o que podemos dizer é que as piscinas podem ser utilizadas em segurança se respeitarem as regras, as boas práticas do distanciamento, o tal distanciamento social, embora eu não simpatize particularmente com o nome, mas pronto, o distanciamento físico determinado, que no caso da atividade física deve ser de 3 metros e não dos 2 habitualmente recomendados, e cumprindo estas normas, sim, é seguro ir à piscina, seja ela de água doce ou de água salgada, que essa também é uma dúvida corrente. É seguro fazer prática desportiva. Depois há aqui outros pormenores que podemos depois, digamos que esmiuçar, que tem a ver depois com o comportamento em balneário, etc. Mas é seguro, desde que, obviamente, as piscinas estejam em bom estado de manutenção, que o tratamento químico da água seja bem feito, que haja os cuidados. Que é isso, a CIMEI dedica-se exatamente a esse tratamento, não é? Essa é uma das nossas atividades, mas é muito importante que as piscinas tenham um estado mantidas durante o período de confinamento. Se não estiveram, há operações específicas que têm que ser feitas. Se estiveram mantidas, é começar o seu funcionamento normal e estarão em condições de receber os utentes em plena segurança. Então, a água de uma piscina que tenha estado com pessoas infectadas com a Covid-19, como é que o vírus se propaga? Ele fica na água, não fica na água? Pode ser uma pessoa infectada através da água? Como é que funciona? Bem, então vamos lá ver uma coisa. O grande risco de contaminação de uma pessoa infectada numa piscina não é na piscina, não é dentro da água, digamos assim, é fora, nas zonas comuns de circulação e muito grande nos balneários. Nas zonas comuns, pelas razões óbvias, tocamos todos nas mesmas superfícies, nas mesmas coisas. Nos balneários, pior ainda, porque há um fator que aumenta o risco, que é a umidade do próprio ar e a temperatura normalmente elevada dentro daquele espaço. Dentro da água, se os parâmetros de desinfecção da água estiverem de acordo
com aquilo que é a legislação em vigor e as normas portuguesas, nomeadamente para a qualidade da água, não há risco. Porque o Covid é uma doença que é produzida por um vírus, que é o SARS-CoV-2, já toda a gente obviamente sabe isto, que é um vírus muito frágil. Contrariamente àquilo que a gente tem muito receio, tem muito medo, e há razão para termos receio e algum medo, muito, se calhar é um exagero. O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado, é um vírus que tem um envelope à sua volta, aquelas imagens que vimos com aqueles espinhos, e que é de fácil destruição. Portanto, é um vírus que o cloro destrói a sua parede, aquela parede que nós vemos à volta dele, que é uma parede de gordura, é destruída pelo cloro e a partir daí ele fica inativo. Não fica morto porque os vírus não morrem, não é? Os vírus não têm vida, portanto não podem morrer, mas fica inativo, ou seja, não é infeccioso para o agente humano. Pelo que, realmente, se uma piscina estiver devidamente tratada, vai ser segura. Mais uma vez, é portanto, isto. O cloro, que é o principal produto que é utilizado há muito tempo para desinfetar a água e para, no fundo, as piscinas todas. Mas, de há uns anos para cá também, há piscinas que utilizam o sal, não é? Exatamente. E qual é aqui a grande diferença? Vamos lá ver, o sal é um mito urbano. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque realmente as piscinas que têm sal fazem um processo de eletrólise. Portanto, existe um processo de eletrólise em que esse sal é transformado em cloro, na mesma. Portanto, vamos estar sempre, como desinfetante primário, as piscinas vão ter. Existem, basicamente, piscinas que são desinfetadas a cloro e a bromo. Não existem piscinas desinfetadas a sal. Existe a sal que é posto dentro da água, depois passa num sistema eletrónico, num sistema de eletrólise, que vai fazer uma dissociação e vai criar cloro. Portanto, cloro livre. E esse cloro vai atuar exatamente da mesma maneira do que introduzirmos cloro diretamente na piscina. Depois há outros agentes de desinfecção, como o bromo. Há também adjuvantes de desinfecção, que são físicos, que é o caso das lâmpadas ultravioletas. Por exemplo, a piscina do Futebol Clube do Porto tem, numa das piscinas, na piscina média, e que é comumente utilizado hoje em dia, e esses sim ajudam, ainda aumentam o nível de segurança relativamente a uma piscina que tenha só cloro. Pronto. Mas realmente as piscinas, quer com cloro, quer com bromo, quer com cloro, bromo mais ultravioletas, são completamente seguras. Porque antes de aparecer este vírus, não é? Já tinha que se ter essa preocupação. Portanto, claro que sim. Tinha que se evitar que houvesse infecções por outros vírus, bactérias, etc. Não é? Portanto, claro. As piscinas convém que estejam limpas e o melhor possível para todos poderem usufruir delas, quer em ambiente mais profissional, mais amador, mas, ou até lúdico, não é? Nas nossas férias. Agora, em termos de legislação, o que é que está preconizado, se é que já há essas diretrizes para piscinas no privado? Ou seja, os nossos telespectadores que tenham piscina em casa e ainda não saibam muito bem o que é que têm que fazer. Há uma obrigatoriedade? Não. Em casa deve-se fazer exatamente o mesmo que fazemos no nosso comportamento normal. Ou seja, devemos manter a piscina bem tratada, portanto deve haver a preocupação de verificar que os níveis de cloro estão a níveis de segurança, e eu diria que com uma certa margem de segurança devem estar acima de 1 miligrama por litro de cloro, ou seja, o que comumente se chama 1 ppm. Os pHs devem estar equilibrados, entre 7,2 e 7,6, idealmente, não devem subir daí. Portanto, o nível de desinfetante deve ter esta concentração e o pH deve ser este. E depois, o comportamento das famílias é com as famílias, mas eu diria que uma vez estamos já a desconfinar e há pessoas que vão trabalhar, outras ficam em casa, os que obviamente vão trabalhar, se forem profissionais de saúde, o risco será maior, depois isto também depende do nível de risco. Devem ter o cuidado em casa, ter o mesmo comportamento na piscina que têm fora dela, que é o distanciamento, a distância de segurança física em relação às outras pessoas que vivem lá em casa. Então, não há nenhum risco especial por ser uma piscina ou por ser outro espaço qualquer. Chamo agora aqui a atenção a uma coisa. A prática física, seja ela em privado ou em zonas de uso público, acarreta um risco acrescido de contrairmos a doença, o Covid-19. Porquê? Porque a nossa frequência cardíaca está diretamente ligada à frequência respiratória. Portanto, o ritmo e os caudais com que nós absorvemos ar são maiores. Portanto, sendo maiores, a capacidade de sorvermos eventualmente gotículas de outras pessoas que venham contaminadas com Covid-19, portanto com o SARS-CoV-2, mais corretamente, são maiores. Portanto, a prática física, mesmo
em família, vamos supor que vamos todos correr. Sim, não precisa de ser no ginásio, por exemplo. Exatamente. Claro que correr ao ar livre é sempre o risco é menor, mas vamos fazer numa sala que temos lá em casa, vamos fazer exercício físico. Temos que ter cuidado de aumentar a distância. A DGS, aquilo que fala, é o mínimo 3 metros. Ao contrário dos dois. Quando está a fazer exercício prática física, não é? Atividade física. Portanto, esse cuidado deve ser tido exatamente por esta razão. Porque e isso está provado, houve aliás uma situação foi muito publicitada nos mídias na Coreia do Sul, num ginásio, onde houve um surto nesse ginásio, numa aula de alta intensidade, era uma aula bastante intensa, e houve cerca de 100 e tal contaminados nessa aula. Portanto, e isso levou a... As pessoas transpiram, exatamente, etc. Não é? E o próprio ritmo respiratório, e quando nós transpiramos, há um segundo efeito que há nessa sala, somos muitos, que é a umidade relativa do ar começa a subir. E essa umidade, ao subir, leva a que o risco, mais uma vez, o vírus fica mais ativo. Portanto, claramente, há maior facilidade de propagação. É um ambiente do qual o vírus gosta mais, não é? Claramente. E isso também, eu ia-lhe falar da umidade quando há pouco falou dos balneários, não é? Portanto, sabemos que em todas essas áreas, nomeadamente balneários associados a piscinas, não é? E a piscinas de clubes ou a piscinas interiores, há de facto ali um aumento da temperatura, um aumento da umidade e, portanto, aí as pessoas têm que estar mais atentas. Recomenda de alguma forma que as pessoas façam a sua atividade física, despachem-se o mais rápido possível e façam depois a higiene em casa, ou o que é que acha melhor fazer? Vamos lá ver. Se isso for possível, é o ideal, sem dúvida. É óbvio que o balneário é uma zona de maior risco. Também aí a DGS pronunciou, no documento que eu falei há bocadinho, e bem, na questão da renovação do ar, é muito importante que os balneários que tenham contacto com o exterior, e digo mesmo nas nossas casas, se temos um pequeno balneário, sim, já foi afeta falado, a piscina, temos que arejar a casa. Arejar a casa, ventilar o balneário, portanto, abrir tudo o que sejam janelas, melhora. Numa piscina pública, de uso público, nesse sentido, ainda mais razão há para termos esta preocupação. Portanto, se for possível ventilar a zona de balneários, mesmo que sacrificando o conforto, a temperatura, e agora nesta altura do ano temos este fantástico tempo, portanto, mais fácil se torna, devemos aproveitar isso. Agora, há um risco acrescido nos balneários, efetivamente há, e portanto, se pudermos evitar, não é um risco enorme, mas é um risco maior do que dentro da piscina, porque realmente há umidade, há muita gente a entrar e a sair. É muito importante que quem gera esses espaços tenha o cuidado de criar circuitos bem definidos, marcados no chão, portanto, com sinalética bem identificável de entradas e saídas, que é para as pessoas cruzarem o mínimo. Era isso que eu lhe ia perguntar também, que é, como está a sugerir que tem que haver esse distanciamento, depois quem é que estará no local a ajudar a que essas regras sejam cumpridas? Porque, de facto, numa piscina municipal, por exemplo, se calhar as piscinas associadas aos clubes estão muito regradas, com certeza, e muito vigiadas. Mas depois, nas outras piscinas mais onde as famílias depois vão descansar, fazer as suas férias, quem é que poderá estar incumbido, vamos dizer, da tarefa de verificar esse distanciamento? Porque então, numa piscina de uma dimensão média, as pessoas terão que estar a 3 metros, é isso? Sim, mínimo. Vamos lá ver uma coisa. Eu aí acho que isso é relativamente tranquilo, porque eu diria... Eu punha aqui 2 categorias. Punha a categoria, eventualmente, da piscina hoteleira, em que são obrigados a ter nadador salvador, e que o nadador salvador vai ter que ter essa incumbência. E já tem hoje nas praias, como já todos sabemos. Portanto, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, na piscina vai ter que haver a preocupação de que o nadador salvador vai ter que ser conhecedor das regras, e seguramente já o são, já tiveram formação para isso, e vão ter que garantir que a distância é cumprida e todos os comportamentos de risco são evitados. Vão acontecer, mas vamos ter que os evitar. Pronto. Eu categorizava isso, digamos, num compartimento das piscinas hoteleiras, onde o risco... Eu também queria aqui desdramatizar um bocadinho uma coisa que é extremamente importante. As piscinas exteriores têm uma benção, permitam-me este termo, que é os ultravioletas. Os ultravioletas que vêm da atmosfera, onde se incluem vários tipos, o VA, o VB e o VC, são eles um esterilizante. Portanto, eles próprios atacam o SARS.
Portanto, Por isso é que estava a falar há pouco das lâmpadas ultravioleta na piscina, aqui não é? não temos que as ter porque temos as da natureza. Exatamente. Portanto, e esta é a grande vantagem de uma piscina exterior, é que está exposta a raios ultravioletas da natureza, que não vão só esterilizar a água, vão esterilizar até as superfícies onde nós nos deitamos e tudo isso. Não vamos facilitar com isso não desinfetá-las, porque isso é muito importante que continue a ser feito. Dizendo, vamos esperar que o céu... É apenas um plus. Um extra, exatamente. Sim. Agora, há outro sítio que eu acho que preocupa as pessoas, talvez mais até que na hotelaria, que é os ginásios. Que têm piscina. Estou a falar dos ginásios que têm piscinas. E sabemos que há muita, a prática de exercício físico, de natação, na piscina fazem-se muitas atividades, a hidroginástica, e nós aqui todas as tardes falamos e preconizamos a atividade física para combater uma série de doenças, não é? Que afetam muitos e muitos portugueses, e as pessoas já numa idade de risco para contrair o vírus, deixam de ter essa segurança e deixam de praticar atividade física. Portanto, vamos falar sobre isso, sim, é importante. É muito importante, porque eu acho que aqui, vamos lá ver uma coisa, os ginásios, principalmente os privados, são agentes económicos. Não é? Como agentes económicos que são, obviamente que vão ter que operar com segurança se querem recaptar os seus sócios. Portanto, são os maiores interessados em ter as condições para receber as pessoas. Nós só voltamos a ir almoçar e jantar fora se nos sentimos seguros. Se sentimos que as mesas não estão higienizadas, que os talheres estão sujos... Não voltamos. Não voltamos. Não nos sentimos seguros e não voltamos, porque os empregados andam sem as máscaras. Portanto, nos ginásios é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu penso que há um grande nível de responsabilidade e de conhecimento, até porque os ginásios são um agente de saúde pública também, acabam por ser, não é? Portanto, o interesse deles, obviamente, é proteger a saúde das pessoas. Nos ginásios, as preocupações que vão existir, e respondendo ainda à sua pergunta de quem é que vai controlar o distanciamento, vão ter que ser os próprios professores, que é a missão deles também. Portanto, os professores de educação física que estão a controlar a sala de exercício. Estamos a falar ainda da segurança das pessoas. É como estar a ver um aluno que não está bem sentado na bicicleta, vamos supor, não é? Portanto, é mais um parâmetro que eles vão ter que controlar. Vão ter mais funções, mas é assim. Portanto, parece-me que será tranquilo. Quanto aos balneários, eu diria o seguinte, a preocupação que vamos ter que ter, balneários ou, por exemplo, uma sala de exercício de um ginásio, vai ser óbvia. Entre cada utilização, vamos ter que desinfetar os aparelhos. Portanto, musculação, portanto, qualquer aparelho que seja utilizado na prática de exercício físico, isso vai ter que ser feito. Vai acontecer o mesmo, por exemplo, se for usado numa piscina material didático, o material didático para as crianças, vai ter que ser desinfetado entre cada aula. Portanto, cada criança só pode utilizar o seu material didático. No fim, esse material didático vai ser desinfetado. Tudo que sejam aquelas bolas que se brinca na piscina ou que se utiliza, etc. Mesma coisa nos balneários, vamos ter que ter a mesma preocupação. Portanto, cacifros vão ter que ser desinfetados com muita frequência, as torneiras da água, autocolismos, portanto, tudo onde se toca, maçanetas das portas, tudo isso vai ter que ser desinfetado com níveis muito grandes de frequência. E eu penso que isso aí é a garantia da nossa segurança. Agora, também há pais que estão aqui um bocadinho receosos no que diz respeito ao controle das suas próprias crianças, não é? Porque tudo isto é mais fácil quando estamos a falar de adultos, de profissionais que vão estar mais atentos. Relativamente às crianças, terão que ser também aqui os pais a tentar pôr a ordem, não é? Vamos lá ver, eu diria que também aí a faixa etária temos que separá-la. Porque vamos falar agora no caso da adaptação ao meio aquático. Na adaptação ao meio aquático, o risco acaba por ser relativamente baixo, porque a prática que está a ser utilizada, embora haja poucos clubes e poucas piscinas que tenham já iniciado a adaptação ao meio aquático, mas quando iniciarem vão usar esta prática, porque já está definida, que é o professor fica fora da piscina, os pais vão para dentro da água com os filhos e os filhos só têm contacto com os pais, como que já têm em casa. Portanto, estou a falar de crianças. Quando estamos bebés. A falar do início de. Para aprender a nadar, sim. Exatamente. Eu aí não vejo que haja propriamente um risco grande. Depois, digamos que na etapa a seguir, há o mesmo risco que há numa creche. Se formos a ver, portanto, as crianças vão querer brincar umas com as outras, tirar o brinquedo do amigo, mas na creche vamos ter o mesmo problema. As creches já estão abertas, não é? Portanto, há risco? Sim, senhor, aqui há. Portanto, não vou estar aqui a contar histórias. Mas que o risco é o mesmo de uma creche
Vamos viver agora apavorados e não vamos fazer nada, vamos confinar as crianças. Eu, pessoalmente, acho que não é? Eu tenho 2 filhos e o meu filho hoje teve aulas presenciais, porque está-se a preparar para exames, portanto, é um risco? Mas há riscos que nós vamos ter que correr, porque realmente já percebemos que vamos viver bastante tempo com este vírus. Até sair uma vacina ou medicamentos mais eficazes, a gente vai viver. Não há um objetivo cronológico, não é? Portanto, nós não sabemos a meta cronológica de tudo isto. Exatamente. Portanto, começar agora, o que podemos assegurar aqui na figura do engenheiro, podemos afirmar que, de facto, as coisas foram pensadas, foram geridas, está em decreto-lei e, portanto, nós temos as regras para seguir. Portanto, não estamos aqui não temos que ter medos se cumprimos as regras que já foram preconizadas. Não é? Já foram pensadas e testadas por outros, não é? E testadas e pensadas por uma equipe, porque não foram pensadas só pela a DGS, teve o cuidado de reunir com os agentes, quer com a Associação dos Ginásios, a AGAP, Portugal Ativo, quer por exemplo, a Federação de Natação, que foi uma das entidades que foi ouvida, e foi um documento que foi produzido com base também em ter inputs destas 2 organizações e muitas outras, e peço desculpa de não poder falar em todas, já não saímos daqui, mas pronto, mas principalmente por estas 2, bebeu muita informação, também das necessidades que elas têm, e pronto, e de certa forma foi produzido esse documento que com os cientistas, com a comunidade científica, produziram um documento que não aniquila o risco, mitiga fortemente o risco. Portanto, no fundo, é tentar controlar ao máximo em todas as frentes o mais possível. Exatamente. Claro que o risco nunca se poderá dizer que é 0. Em relação às praias, os mergulhos na água do mar, estamos a falar de coisas diferentes, ou não? Completamente diferentes. Eu diria aí, não querendo parecer minimizar que o risco é quase 0. Ou seja, vamos lá ver, a água do mar, para já, é potencialmente infinita quase. Não é? A nossa dimensão do ser humano é uma quantidade de água muito grande. Portanto, a probabilidade de nos encontrarmos com um vírus de SARS-CoV-2 dentro do mar é muito baixa. Depois tem um teor de cloreto de sódio, portanto, do sal, elevado, que também o próprio cloreto de sódio é um desinfetante, e, portanto, eu diria que o risco é praticamente 0. Portanto, não tomem muitos banhos de mar, faz muito bem, até porque, enfim, tudo o que possa desobstruir as nossas vias respiratórias, e uma das coisas que é extremamente importante para nos mantermos saudáveis é termos o sistema imunitário bem fortalecido. A praia é uma coisa que fortalece o nosso sistema imunitário. Nomeadamente, aqui as praias do Norte, que ainda têm mais iodo, etc. Tem o iodo, que é um componente extremamente importante. Não há motivo para fugirmos da praia, não é? Isso é importante, dizer. Agora, comportamentos. Agora, também não estamos todos no mar uns em cima dos outros, não é? Nem no mar, isso aí, nem lado nenhum. Já sabemos que são essas as regras. Água doce. Também Portugal tem muitos sítios turísticos que têm a ver com os rios, com cascatas, etc. Água doce. São águas paradas? Estamos a falar exatamente do mesmo risco? Não, o risco é maior, naturalmente. Portanto, eu diria que... Tem menos sal, não é? Pois, não tem. O cloreto de sódio praticamente não tem. Tem outros sais que não são desinfetantes. Portanto, aí digamos que vai depender muito. Se me disser assim, temos uma lagoa gigante, tipo Gerês, não é? Ou noutras, muitas que há em Portugal. O risco é muito baixo porque lá está, estamos a falar de quantidades de água muito grandes na proporção do número de pessoas que estão lá dentro. Portanto, eu diria que é tranquilo. Numa zona, num lago muito confinado, muito pequeno, eu diria que é de evitar. Eu não iria lá com os meus filhos, com a minha família. Portanto, a priori, eu diria que essa é aquilo que eu recomendo. Um rio que tem água corrente, portanto, em que estamos a tomar banho numa água que passa aqui e vai embora, digamos assim. Exatamente. Já o risco é muito menor, não é? Manter sempre a mesma regra, manter as distâncias de segurança, não é? Porque há sítios que são pequenos e vai muita gente ao mesmo local. Aí tem que haver um ajustamento, não é? Temos uma praia, é o mesmo. Temos que manter distâncias de segurança, não estarmos uns em cima dos outros. Depois há uma coisa que eu também chamo aqui a atenção, que é extremamente importante, que às vezes falha, que é, se tivermos a mínimo sinal de algum sintoma, abster-nos de ir
porque vamos pôr os outros em risco. Além de nós próprios, vamos pôr os outros. Isso é que é fundamental. Na dúvida, estamos a espirrar muito, estamos com manifestações que podem ser e podem não ser, mas também podem ser. Devemos respeitar a saúde dos outros e a nossa e não ir, abster-nos de ir. Sabendo que estes ambientes, como há bocado dizia, têm um bocadinho mais de risco acrescido. Muito bem, engenheiro, vamos seguir para intervalo. Se tiver dúvidas, se tiver algum comentário àquilo que estivemos a falar, 225-083-204, a seguir ao intervalo abrimos a nossa linha telefónica. Até já.